Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você já tem costume de acompanhar todas as mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos, sabe que aos domingos estamos dedicando essas mensagens ao estudo do texto do livro de Hebreus. Já observamos no começo do livro que a palavra de Jesus é superior à palavra dos mensageiros do passado, profetas e anjos. Porque pela palavra Jesus criou o universo, ele sustenta o mundo em que nós vivemos e por esse motivo a palavra dele pesa mais. Continuando com a questão de superioridade aos mensageiros, e lembrando que anjos são mensageiros do Senhor, ele continua no capítulo 1, do versículo 5 a 7, falando sobre o Filho, Jesus, em contraste com os anjos. Vamos ler agora o texto de Hebreus capítulo 1, do versículo 5 a 7. Eu vou fazer a leitura da versão NAA, Nova Almeida Atualizada, mas pode acompanhar em qualquer versão da Bíblia e vai observar basicamente o mesmo conteúdo. Diz aqui, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Agora vamos refletir sobre o conteúdo desses 3 versículos. Hebreus capítulo 1, do versículo 5 a 7, que acabei de ler. Quando olhamos para esses textos, devemos procurar respostas a algumas perguntas óbvias para compreender a mensagem. Primeiro, o que é o contraste principal neste trecho? E fica muito evidente que ele está apresentando Jesus, o Filho, em contraste com os anjos. Jesus exaltado pelo Pai, os anjos subordinados a ele, como subordinados também ao Pai. Então, observando aqui a questão do contraste principal, é o Filho em contraste com os anjos do Senhor. Servos, mas servos subordinados ao próprio Filho. E uma segunda pergunta nesse trecho, de onde vêm estas citações? Porque ele está citando aqui textos do Antigo Testamento para defender o seu argumento. E nisso observamos várias citações feitas, começando com Salmo 2, verso 7, quando diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. É um texto de Salmo 2, que é um salmo que fala sobre a exaltação do ungido do Senhor. Lembrando que a palavra ungido, que nós usamos em português, vem de Cristo, do grego, ou de Messias, do hebraico. Então aqui Deus está exaltando seu ungido, o próprio Jesus, gerando no sentido de colocar na sua posição exaltada. A questão aqui de gerar não é de fazer passar a existir, como nós pensamos em gerar filhos hoje, mas de colocar numa posição exaltada. Esse sentido fica evidente em outros textos do Novo Testamento que citam também o mesmo verso de Salmo 2. E em Atos capítulo 13, versículo 33, Paulo disse: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Então aqui ele diz claramente que Jesus foi gerado pelo Pai, no sentido que ele foi ressurreto, exaltado. Hebreus capítulo 5 também volta a citar o mesmo verso desse salmo, e novamente no contexto de mostrar a exaltação de Jesus, como continua sendo o tema do livro de Hebreus, de ver Jesus nessa posição superior, nessa posição exaltada. Hebreus capítulo 5, o versículo 5 diz: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Então Jesus foi gerado pelo Pai no sentido de ser glorificado, exaltado,
que é justamente o ponto aqui em Hebreus capítulo 1. Jesus exaltado acima dos anjos e todas as outras criaturas. Então, essa primeira citação vem de Salmo 2, verso 7. Agora, a segunda citação que tem aqui é de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. E nesse caso, na profecia de 2 Samuel 7, o próprio rei Davi queria construir um templo para honrar o Senhor. E Deus não permitiu isso. Ele falou, seu filho pode construir essa casa, mas você não. Mas ele nisso fez uma profecia olhando além de Salomão, o filho de Davi, que reinaria em Jerusalém, olhando para frente, para o próprio Jesus Cristo. Eu lhe serei pai e ele me será filho, falando justamente sobre este escolhido pelo próprio Pai, Jesus Cristo, exaltado como o Rei eterno. E 2 Samuel 7, versículo 14, fala de estabelecer um reino que sempre continuaria. Não um reino só de 40 anos, como Salomão teve, mas um reino eterno de Jesus. Agora, a próxima citação aqui, ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Essa citação vem de 2 textos do Antigo Testamento, especialmente olhando para a versão grega, Septuaginta, o que chamamos de LXX, o número romano de 70. Que nesse caso, a ênfase está novamente na posição exaltada, mas interessante aqui a ideia que os anjos adoram Jesus. Adoração pertence exclusivamente a Deus. E quando o Pai manda adorar Jesus, o Pai está afirmando que Jesus é Deus. Ele não é criatura, ele é Deus. E como Deus, ele merece adoração. E mais uma citação que vem também da Septuaginta aqui, de Salmo 104, verso 4, agora ele está mostrando o outro lado da questão. Se o Filho foi exaltado, se ele merece adoração, qual que é a posição dos anjos? E agora vem a resposta de Salmo 104, verso 4. Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Da mesma forma que Deus pode mandar o vento, ou mandar raios, ele pode mandar anjos, porque são criaturas feitas para servir e não exaltados na posição do Filho. Jesus, em comparação com os anjos, muito superior. Então, sobre esses 3 versículos, Hebreus capítulo 1, do versículo 5 ao 7, algumas conclusões. Primeiro, Jesus, o eterno Criador e Filho de Deus, é superior a todos os seus mensageiros. Segundo, Jesus foi exaltado pelo Pai. Foi o Pai que gerou no sentido de ressuscitar e exaltar Jesus, de glorificar aquele que se tornou sumo sacerdote. E a terceira conclusão, Deus mandou que os seus servos adorassem Jesus porque ele é Deus. E se os anjos devem adorar a Jesus, com certeza, todos nós devemos adorar Jesus, o eterno Redentor, que merece toda a honra e glória, porque exerce toda a autoridade. A palavra dele pesa mais, porque ele é superior. Vamos passar agora para as perguntas do dia. Pergunta 562. Qual foi o nome do neto de Saul que recebeu a herança do avô? Alternativas: A. Metusalém, B. Mefibosete, C. Bar Saul ou D. Jonatas. A resposta certa? B. Mefibosete. Como diz em 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa
para comer. Davi demonstrou bondade para com a casa de Saul, elevando Mefibosete para essa posição de honra e devolvendo para ele toda a herança do seu avô. Agora a nova pergunta, número 563. Qual dos apóstolos disse que Jesus é nosso advogado junto ao Pai? Alternativas: A. Paulo, B. Pedro, C. João ou D. Mateus. A resposta vem no final do episódio 564. Jesus Cristo é superior. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior, com certeza, a todos nós. E por isso, ele merece nossa obediência, nossa adoração, porque ele, como eterno Deus, é nosso Redentor, Salvador e Rei para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.